nós devemos ser santos. Por isso trouxemos essa ideia de santidade. A gente pergunta, roda, 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 e cai nisso que nós devemos ser santos. E a minha ideia nesta noite, assim como foi de manhã, é trazer exatamente esse tema: sejam santos. Sejam santos. Santos no sentido de sermos separados por Deus, salvos por Deus. Como nós falamos pela manhã, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele nos tirou de várias situações para a salvação, mas também nos livra de várias situações hoje em dia. Para quê? Para ser o nosso Senhor. E aí Ele vai falar: sejam santos como eu, o Senhor de vocês, sou santo. Ah, pastor, mas por que essa busca pela santidade? Porque Deus é santo. Ele é o nosso Senhor e Ele requer de nós santidade. Abra sua Bíblia na carta de 1 Pedro. Pela manhã nós olhamos um texto de Levítico que falava exatamente isso: sejam santos, porque eu, Deus de vocês, sou santo. E aqui na carta de 1 Pedro isso é repetido. Para você que talvez ficou preso na ideia de, poxa, mas o Levítico é um Antigo Testamento, estamos sob a Nova Aliança. Irmãos, algumas coisas não mudaram na Nova Aliança. Por exemplo, a exigência de Deus quanto à nossa santidade. Lá era de uma forma, hoje é de outra. Mas a exigência de Deus para a santidade do seu povo é a mesma. O zelo de Deus pela santidade é o mesmo. Eu falo que às vezes nós olhamos, vou chamar assim, tá? Para os nossos irmãos do Antigo Testamento, falamos: nossa, mas que povo ruim também, hein? Coração duro. Poxa vida, os caras acabaram de sair do deserto. Olha o livramento que Deus deu para esse povo. Como é que esse povo pode ter o coração tão duro a ponto de viver as maravilhas de Deus e já fazer um bezerro de ouro? E ainda falar: esse aí é o Deus que tirou a gente do Egito. Ô povo ruim! E nós vamos ver por todo o Antigo Testamento o Senhor dando vários sinais do seu poder. E a gente falou: como que as pessoas não criam ou não eram fiéis? Como que buscavam outros deuses, senão esse Deus que estava livrando eles todos os dias? E eu fico imaginando se fosse possível os irmãos do Antigo Testamento olharem para nós hoje. Então, peraí, deixa eu entender. Então, todas as promessas que foi falado em todo o Antigo Testamento, vocês viram se cumprir em Jesus? Então vocês não estão mais esperando? Vocês já sabem disso? Poxa, como que vocês não creem? Como que vocês não têm uma vida de santidade? Cara, vocês viram Deus fazer várias promessas e cumprir todas elas. Por que que vocês não são santos? Poxa, vocês ouviram da história do Messias que veio, mudou tudo, morreu, inaugurou uma nova aliança. Agora não precisa mais de ritual, não precisa de nada disso. Agora é só crer no sacrifício do Cordeiro de Deus. Como que vocês vivem essas vidas mais ou menos? Então Jesus veio, morreu, ressuscitou, prometeu voltar, então vocês estão esperando isso? É. Ah, entendi. E aí vocês ficaram aí, à deriva, órfão, esperando. Não? Como assim? Não, ele foi, mas ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Ah, então o Espírito Santo fica pregando para vocês, igual eram os profetas? Não, o Espírito Santo agora habita dentro da gente. Então o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e ainda assim você não tem uma vida de santidade. Meus irmãos, será que a comparação é justa? Me parece que sobre nós tem um peso ainda maior, porque nós temos a palavra de Deus de uma forma compilada, completa, nós temos o Espírito Santo de Deus nos habitando. O que nos impede de viver uma vida de santidade, meus irmãos?
O que nos impede de sermos santos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Oremos. Senhor Deus, nós somos o teu povo e esta é a tua palavra. Nós estamos diante do Senhor, mas não queremos, ó Deus, olhar para a Bíblia de uma maneira intelectual ou filosófica, ou achar que já sabemos de todas as coisas. Esta é a tua palavra viva, ó Deus. E nós precisamos que o teu Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos entender o que a tua palavra nos ensina, e principalmente para que possamos viver e obedecer, ó Pai, a tua palavra. Nos ajuda nisso, ó Pai. Começa nessa hora, através da tua palavra e do teu Espírito, algo em nossas vidas. Faz algo novo do zero, restaura o que precisa ser restaurado, mas traz-nos mudança a partir da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, fica a lição de casa aí para você. Leia o capítulo 1 de 1 Pedro. Leia o livro todo, né? Mas pelo menos o 1, para você talvez entender um pouquinho melhor do que a gente vai falar nessa noite. Justo quem, meus irmãos, falando de santidade? Justo Pedro? O nervosinho? O esquentadinho? Justo Pedro que negou Jesus? Justo Pedro que cortou a orelha do soldado lá? Vai falar de santidade? E às vezes, são por essas razões que nós mais nos lembramos de Pedro. E talvez não nos lembramos com tanta frequência, que logo após a descida do Espírito Santo, ali em Atos 2, Pedro já prega e já milhares se convertem e são batizados. 5.000, 3.000. É esse Pedro, que foi restaurado depois de negar Jesus, que recebeu o Espírito Santo e saiu a pregar, e foi preso porque pregou, e foi açoitado porque pregou. É esse Pedro que nos exorta à santidade, meus irmãos. E às vezes o pessoal acha que exortação é só uma bronca, né? Não, não é. Exortação é um encorajamento. Para de fazer errado, essa é a parte da bronca. E comece a fazer certo. Então não é só você está errado e acabou, não, você está andando errado, mas você tem que andar certo. Então é um encorajamento para que nós andemos em santidade. Amém, igreja? Pedro traz essa advertência, você vai ler no capítulo 1, que ele está escrevendo para quem? Para os cristãos que estão espalhados. Vamos lembrar que o Império Romano perseguiu a igreja. Vamos lembrar que os próprios religiosos judeus perseguiram a igreja. Foram espancados justamente por pregar, e Roma tinha alguns acordos ali com os líderes religiosos que atendiam a seus interesses. Então a igreja foi espalhada. Hoje, né, olhando no retrovisor da história, a gente entende o propósito de Deus, que justamente era para que o evangelho fosse espalhado. E como o versículo 15 começa assim, ó, pelo contrário, então esse pelo contrário se refere ao que ele vem falando antes. Então eu queria destacar alguns versículos do capítulo 1 de Pedro, para que nós pudéssemos buscar essa vida de santidade. Versículo 1 e 2, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, são forasteiros da diáspora, no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Pedro, escrevendo aos eleitos, para que haja santificação em espírito. É um detalhe pequeno, mas importante.
Na sua Bíblia, espírito aí aparece com E maiúscula ou minúscula? Sabe por que esse detalhe? Porque está falando do Espírito Santo de Deus. É um detalhezinho, mas não é o nosso espírito. Não está falando disso agora. Está falando da santificação no Espírito Santo de Deus. Ele é 100% santo. E nós precisamos entender isso. Nós também somos santos. Às vezes, meus irmãos, sabe o que a gente fala? Não, mas eu não sou nenhum santo. É sim. Ah, não olha para mim não que eu não sou santo. É santo sim. Porque santo tem esse sentido de separado. Lembra de onde Deus te tirou? Então você foi separado por Ele. O que você não é perfeito. Por isso que desde que nós nos entregamos a Jesus, estamos num processo de santificação. Até quando? Até começar glorificação, mas isso é só depois que a gente morrer, ou que Jesus vier nos buscar. Aí é glorificação, não tem mais pecado, não tem mais carne, não tem mais diabo, mas até lá, meu irmão, não importa se você tem 10 anos de idade, se você tem 98 anos de idade, estamos num processo de santificação. Não importa seu chamado, seu dom, seu talento, todos estamos num processo de santificação. E se você se distrai com relação a isso, é possível, talvez até provável, que você não esteja se santificando. Que a sua vida entrou num piloto automático e o Espírito Santo de Deus, por mais que queira te encher, não consegue, não por ausência de poder, mas por ausência de posicionamento nosso, de testemunho nosso. A ausência de busca é um problema muito sério nas nossas vidas. Somos muito inconstantes na nossa busca, na nossa vida devocional. Poxa, pastor, eu queria ter santidade. Então você tem que buscar naquele que é 100% santo. Mas tem que buscar. Na carne ninguém recebe santificação, só colhe destruição. Lá em Filipenses vai dizer que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la. Então o Senhor começou uma obra na sua vida, meu irmão, ou está começando hoje, ou está retomando hoje, eu não sei qual é o seu posicionamento diante do Senhor. Mas o fato é que Ele tem sim algo para nos entregar, e eu não estou falando de bênçãos. Deus tem algo dele para nos entregar, a sua própria santidade. Pastor, mas esse é um assunto tão difícil, eu não consigo ser santo, tem pecados que eu não consigo largar. Meus pensamentos, meus olhares, minhas palavras, minhas atitudes, minhas omissões, elas falam tanto contra Deus e contra a santidade de Deus. O que eu posso fazer? Então, em santificação do Espírito Santo, continuando o versículo, para obediência. Aí vai falar de aspersão do sangue de Cristo Jesus, mas se refere ao alcance da salvação. O sangue de Jesus pode salvar. E aqui ele está só na saudação dele da carta. Irmãos, vocês estão espalhados aí por causa da perseguição. Vocês que foram eleitos, olha, para a santificação no Espírito. Ele continua numa breve adoração aqui. Bendito seja o Deus e Pai de Cristo Jesus, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança. Nos regenerou, tirou daquele estado de morte, de pecado, de prisão, de escravidão, para nos dar uma viva esperança. Meus irmãos, essa nossa geração que está chegando agora, os jovens e adolescentes, eles são a geração que tem mais informações do que todas as anteriores. Você acredita nisso? Acredita, né? Porque hoje a informação está na palma da mão. Agora, nem só para você buscar informação, que nem um Google, né? O que você fala para o Google que o Google não acha? Fala para mim. Acha qualquer coisa. Mas agora também está produzindo conteúdo através da inteligência artificial, né?
Você pede um assunto, ele constrói para você um estudo. Logo você pedir, ele faz. Então essa geração é que tem mais informação e acreditava-se que com mais informação o homem seria mais feliz, mais completo, teria mais acesso, conseguiria resolver melhor os problemas, conseguiria responder às grandes questões da humanidade. E por outro lado, meus irmãos, o lado dessa outra moeda, infelizmente, essa geração tem sido a geração mais solitária, mais triste, mais ansiosa, mais depressiva e mais suicida do que todas as outras. É triste isso, mas é uma realidade. Então, aquilo que o mundo tem avançado não tem respondido algumas perguntas. Essa geração está sem esperança, meus irmãos. Acho que eu já comentei aqui com os irmãos, para quem não conhece, que existe aí a inteligência artificial chamada ChatGPT. Já ouviram falar, né? E falando de ChatGPT, eu já estou para trás, porque já tem muitas outras trabalhando até melhor. Mas é como se essa geração olhasse para o ChatGPT e falasse assim: cara, sensacional, o ChatGPT faz meu trabalho. Vou ficar de boa. Mas o outro lado da moeda é, mas peraí, o ChatGPT faz meu trabalho. Eu vou fazer o quê? Vou trabalhar com o quê? Fazer faculdade para quê? Vou correr atrás para quê? Você entende que algumas coisas começam a não fazer sentido? Ah, pastor, você está exagerando. Então vai conversar com essa geração pai de pet. Já ouviram essa expressão, não? Não quero ter filho não, só quero ter um pet. Por quê? Não, pet dá mesmo trabalho. É só de boa aqui. Pet me obedece. Pet não me cobra. O pet só me dá carinho. Toda vez que eu chego ele fica feliz. Ah, não, pastor, não tem nada a ver. Irmãos, é isso que está acontecendo. A gente está numa geração que não tinha a mínima ideia do que é uma pandemia. Aliás, nenhum de nós tínhamos, né? Mas sei lá, a gente foi construindo nossa vida, a gente se protegeu como pôde, né? Mas essa geração comenta que daqui a pouco vai vir uma pandemia pior. Ah, pastor, mas isso é mentira. Para de ver essas mensagens de grupo de WhatsApp, né? Mas não precisa ser verdade para trazer desespero. Quem falou que precisa ser verdade para trazer desespero? Pode ser uma bela de uma fake news, mas e aí? Então eu tive amigos que falaram. Aí já é da minha geração, né? Algumas antes. Falei, não, pastor, não vou tomar vacina não. Falei, por quê? Porque eu tenho medo de não ter filho. Falei, irmão, é um direito que você tem, né? Nem julguei, só falei, é um direito que você tem. Eu tomei vacina. Você não quer tomar, é um direito que você tem. Mas o povo está sem esperança, sem saber o que vai acontecer. Dizem que a geração que nasceu depois do 11 de setembro já nasceu numa insegurança danada. Todo mundo aqui lembra onde estava quando teve o 11 de setembro? Tem uma vaga lembrança? Porque marcou o mundo inteiro isso, né? Então, aí tem uma geração que nasceu. Mas o que foi esse negócio aí? Cara, foi uma guerra aí, o bicho está pegando aí, ó. Depois invadiram Afeganistão, aí agora tiraram. É guerra para lá, guerra para cá. O mundo sempre teve guerra, maiores guerras, mas a questão é a geração sem esperança. E aqui Pedro nos chama para uma viva esperança, que não tem só a ver com os nossos dias aqui, meus irmãos. Ele resolve o problema do porquê nós estamos aqui e o que vai acontecer depois. Olha o versículo 4. Foi mediante a ressurreição de Jesus para uma herança que não pode ser destruída e que não fica manchada, ou incorruptível, talvez aí na versão da sua Bíblia. Meus irmãos, é para isso que o Senhor Jesus nos chamou.
Não é para viver aqui de bobeira, não é para viver aqui correndo atrás das coisas desse mundo, para colocar nossa confiança numa carreira, numa estabilidade, num governo, num dinheiro. A nossa esperança não é nada disso, meus irmãos. E isso tem tudo a ver com essa ideia de sermos santos, porque Deus é santo. Para de querer achar outro motivo para a santidade, senão o próprio Deus. Tudo que nós tentamos construir humanamente para a santidade não vai dar certo se não tiver Deus como começo e como fim. Pedro nos chama para termos uma nova esperança, porque a nossa herança está para além disso aqui. Pelo contrário, é muito provável que você esteja passando por uma provação. Você está vivo, vai ter provação, meu irmão. Adolescência, adulto, mais idade, vai ter provação, vai ter dificuldade, vai ter problema dentro de casa, vai ter problema de saúde, vai ter problema de relacionamento, vai ter problema de dinheiro, vai ter problema com o pecado, vai ter problema. A mensagem do Evangelho não é para dizer isso. A mensagem do Evangelho é para dizer que mesmo quando você passar por tribulação, você não está sozinho. Mesmo que você passar por perseguição, é para você permanecer santo. Mesmo que você passe por momentos de frieza espiritual, de deserto, de não entender o que está acontecendo, você tem que perseverar na presença do Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que há de vir sobre nós. E nem estou falando só dessa vida. E aí no versículo 6, ele vem falando sobre isso, tudo de bom, e ele fala, ó, nisso vocês exultam. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Pastor, então a provação nunca vai acabar? Então, meu irmão, deixa eu te falar. Nessa nossa jornada de santificação, sempre vai ter provação. Algumas delas você tem controle, né, de não se meter em algumas situações que o Senhor fala para não ir. Outras vão ser contra você, do inimigo, do mundo, da sua própria carne, mas vai passar por luta. Versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pronto, meu. Essas horas que a nossa mente, como a gente fala, a nossa mente buga. Como assim, pastor? Como que eu vou passar por provação e no final isso vai trazer glória, louvor e honra a Jesus Cristo? Você permanecendo fiel, meu irmão. Quando nós falamos para ser santo, quer dizer você permanecer fiel na luta que você está. E aí você vê a luta que você está passando, como que isso se aplica? O que tem a ver com a sua santidade lá na sua família? No seu papel como pai, no seu papel como marido, no seu papel como filho, como irmão, funcionário, aonde que precisa de santidade, seja santo. Por quê? Porque o seu Senhor é santo. Aquele que não só te salvou e te livrou, mas tem várias promessas que não podem ser destruídas, que são incorruptíveis, que não podem ser manchadas, que não podem ser tiradas, que não podem ser roubadas. E Jesus falou sobre isso. Não ajunta tesouro aqui. Aqui o ladrão rouba. Aqui a ferrugem come. Aqui você vai embora e fica. Ajunta tesouro lá. Pastor, como é que eu ajunto o tesouro lá? Vivendo uma vida de santidade aqui. Será que nós nunca ouvimos sobre isso e não sabíamos? Sabíamos. Mas nós precisamos ser lembrados disso, meu irmão. Porque a nossa rotina, o piloto automático da nossa vida entra que a gente nem percebe. Não é você falar assim, bom, quer saber, agora eu vou dar um tempo de Deus.
Vou dar uma pausa aqui, lembra do clique, né? Vou dar um pause aqui, daqui a pouco eu volto. Não, meu irmão. As coisas vão te envolvendo. O trabalho, o dinheiro, a dívida, as contas, as dificuldades, as muitas situações que a gente vive, as várias perguntas que a gente tem que não tem resposta. Tudo isso vai nos afastando da presença de Deus e da santidade que deveria estar na nossa vida. Quando nós colocamos essa ideia do tema morrer e viver por amor ao Senhor, viver todo mundo quer, mas morrer, a gente não quer morrer nem para a nossa carne. Por que a gente nunca chega à compreensão de Paulo, de falar, para mim o morrer é lucro? Não quer saber de morrer não quer ficar por aqui. E ainda muitas vezes vivendo de um jeito muito abaixo daquilo que o Senhor tem pedido para nós. E olha o que ele falou aqui, lá para os primeiros cristãos. No versículo 8, mesmo sem tê-los visto, vocês o amam. Está falando de Jesus. E é bem parecido com a gente. Nós nunca vimos Jesus, mas o amamos. Pelo relato que chegou até nós e o Espírito Santo na nossa vida. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam numa alegria indescritível, cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé. Que é o quê? O que está escrito aí? Salvação. Somos salvos por Jesus? Glória a Deus. Aquele que não é salvo, que hoje seja o dia de salvação, em nome de Jesus. Mas somos salvos. O que isso muda? Muda que nós ganhamos uma apólice de seguro contra o inferno quando morrer? É isso? Não, meus irmãos, nós começamos a experimentar a salvação aqui, através de uma vida de santidade. Pastor, mas eu nunca vou ser perfeito? Não, mas você tem que estar em construção. Você tem que estar buscando essa santidade. Você tem que buscar melhorar. Como que isso acontece na prática? Versículo 14. Como filhos obedientes, veja bem, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Uma forma muito prática de nós conseguirmos ter uma vida de santidade é nós termos uma vida de obediência ao nosso Deus, buscando não fazer aquilo que fazíamos antes, ou buscando não fazer aquilo que fazemos que desagrada ao Senhor. E nós sabemos, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos habita, e Ele fala conosco. Haroldo, não vai por aí. Haroldo, não faz desse jeito. Não fala desse jeito. Haroldo, toma cuidado. E é o mesmo Espírito que quando vê que eu não fui um filho obediente, fala, Haroldo, se arrepende. Volta. Lembra onde você caiu, você precisa retomar. Mas, meus irmãos, não são processos automáticos na nossa vida. Não é automático buscar a santidade como é para nós automático pecar. Nós precisamos ouvir o Espírito e obedecer o Espírito. E aí que chega no versículo 15, que foi o que nós lemos. Fala, ao invés de ficar vivendo para você, da mesma vida que você vivia anteriormente, ou nas paixões, ao invés de viver disso, pelo contrário. Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem. A santidade é para a igreja, para quando nós nos reunimos aqui? Não, meus irmãos. Santidade é para a vida, santidade é para tudo. Obedecer a Deus em todas as áreas da nossa vida. Pastor, mas que dificuldade, que caminho estreito. Alguém já falou que o caminho era estreito mesmo. Todas as situações da nossa vida deveriam passar por esse crivo do que é santo aos olhos do Senhor. Temos que ser santo porque o Deus que nos salvou é santo. Temos que ser santo porque o Deus que nos dá a vida é santo. Temos que ser santo porque o Deus que tem nos mantido aqui, o Deus que nos deu nova vida, o Deus que nos dá a esperança de uma vida eterna é santo. Amém, igreja? E a santidade de Deus tem que mexer com a gente.
Se você está inerte, indiferente à santidade de Deus, meu irmão, se arrepende e volte para a presença do Senhor. Se você acha que santidade não é um assunto para você, se volte para a presença do Senhor. Porque está escrito, versículo 16, sejam santos. Por quê? Porque eu sou santo. Versículo 17, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Que tempo é esse, meus irmãos? O tempo da nossa peregrinação é o quê? O tempo da nossa vida. Lembra que nós não somos daqui? Viemos para cá, mas depois dessa vida vamos para outro lugar. Como devemos viver esse tempo? Viva em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Pastor, eu não sei como viver. Viva com temor durante o tempo da sua peregrinação. Poxa, pastor, mas eu ando sem esperança. Ele começou falando de esperança viva. O versículo vai continuar dizendo assim, 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. Meus irmãos, o preço que foi pago para que nós possamos ter uma vida de santidade foi altíssimo. Nós não poderíamos passar um dia da nossa vida sem pensar no preço que foi pago para que nós possamos relacionar com Deus. E nós fazemos isso muitas vezes. Que acordou cedo, perdeu a hora, está correndo, é filho, é marido, é casa, é tudo isso. E Pedro nos falando, vivam em temor. Não foi por essas coisas perecíveis, prata, ouro, dinheiro que vocês foram comprados, não. Foi o precioso sangue do Cordeiro de Deus. E não podemos viver indiferente a isso, meus irmãos. Tudo, as nossas decisões, a nossa vida tem que passar por esse filtro de se estamos sendo santo, como o nosso Deus é santo. Versículo 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Então veja, pastor, como que eu purifico? Purifica a alma pela obediência à verdade. E aí o versículo continua. Com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Então veja. Quando nós somos purificados pela obediência à verdade, as nossas relações mudam. Claro que você pode viver na força do seu braço. Claro que você pode viver sem levar desaforo para casa. Claro que você pode cortar relações com quem não faz as coisas do jeito que você quer. Mas isso não é ser santo como Deus é santo. Ah, mas eu não devo explicação para ninguém. Aqui não, mas lá sim. Eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu nariz. Faz o que você quiser, querido. Você é livre, mas Deus te pedirá contas. E não foi por falta de aviso da palavra dele para nós vivermos em temor. Isso muda as nossas relações. Versículo 23, porque vocês foram... Irmãos, olha como esse texto insiste nessa ideia. Versículo 23, porque vocês foram recuperados não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. De novo, Pedro está chamando a nossa atenção para aquilo que é incorruptível, para aquilo que não é daqui, não é entre nós. É uma vida de busca de Deus, e essa vida de busca de Deus vai nos levar a uma vida de santidade. Nós devemos querer ser santos, porque o nosso Deus é santo e exige isso de nós. Aí você pode até olhar para mim e falar, pastor, eu não sei muito bem como fazer isso. Tamo junto. Vamos descobrir, vamos orar um pelo outro, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos chorar junto, vamos rir junto, vamos caminhar junto, que a comunhão ajuda nisso.
Não é um entra aqui para ver quem é mais santo que o outro. É entrar aqui para falar, irmãos, nós somos pecadores. A gente está no mesmo barco, vamos te ajudar. Ora por mim, eu vou orar por você. É nos voltarmos para a busca de Deus lá na nossa vida devocional. É olharmos para os papéis que nós exercemos e entender e obedecer como Deus quer que nós exercemos. Por exemplo, cada um de nós exerce vários papéis. Certo? Então, quem é o Haroldo? O Haroldo é um cristão. O Haroldo é o marido da Gabriela. O Haroldo é o pai da Ive e do Noah. Por mais que isso se desenvolva em relacionamentos individuais, eu sou o pai deles. Isso é um papel meu. Eu sou pastor de jovens e adolescentes da Pibisa. Então, esses são vários papéis que eu exerço. Eu não estou falando exercer papel no sentido de falsidade, não é isso que eu estou falando. Mas nós exercemos vários papéis. Como que cada um desses papéis devem ser exercidos por nós, à luz da palavra de Deus e da santidade de Deus. Eu sou irmão do Sandro, da Paula e da Lília. Eu sou tio da Larissa, da Letícia e do Nicolas. Como que eu estou exercendo esse papel? Eu sou vizinho lá do Lude e do Thomas. Como que eu estou exercendo esse papel? Às vezes, meus irmãos, a gente olha para a nossa vida, já viram aquele equilibrador de pratos? Sabe? O cara pega um prato, põe na ponta de um bastão e roda. Aí monta o segundo e roda. Daqui a pouco está com 5, 6, 7 pratos. Só que para aquilo continuar, ele vem aqui, roda um, roda outro. Já entenderam o processo, já viram, né? E muitas vezes a gente está olhando a nossa vida desse jeito. Eu venho aqui e falo, opa, pai da Ive. Opa, marido da Gabi. Opa, líder dos jovens. E você está numa correria, tentando rodar tudo, e não pode cair, se cair um, bate no outro, cai tudo, acaba a nossa vida. E a gente está tocando nossa vida assim. Mas às vezes, meus irmãos, se a gente for usar essa metáfora, essa ilustração, eu acho que é melhor nós pensarmos a nossa vida como um prato só. E esse prato é, seja santo como Deus é santo. Esse prato não pode cair. Porque quando eu buscar ser santo como Deus é santo, eu vou ser um bom pai para os meus filhos. Quando eu buscar ser santo como Deus é santo, eu vou ser um bom tio para os meus sobrinhos. Quando eu buscar ser santo como Deus é santo, eu vou ser um bom pastor para os jovens. Quando eu buscar ser santo como Deus é santo, eu vou ser um bom vizinho para os meus vizinhos que estão lá. Então a gente separa muito as coisas e Deus está pedindo sobre todas as coisas, sejam santos. Porque eu, Senhor de vocês, aquele que criou vocês, aquele que livrou vocês, aquele que te deu uma vida nova, aquele que te deu uma nova esperança para a eternidade, porque eu sou santo. E tem um texto, meu irmão, eu creio que outros pastores vão falar sobre ele no mês de agosto. Ele diz assim: procurem a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você vê que não tem um amém com esse versículo? Dá um gelo na espinha. Dá um gelo na espinha esse versículo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí que entra, como eu disse há pouco, aquela questão da exortação. Você fala, nossa pastor, que palavra dura. Não, está entendendo errado, meu irmão. É Deus mais uma vez nos dando a oportunidade de mudar. Você fala, olha, isso aqui eu estou caminhando errado. Senhor, me perdoa. Eu quero caminhar certo.
Senhor, eu estou tratando isso aqui só na minha carne, na minha força, no meu braço, no meu gênio, no meu temperamento. Eu não quero nem saber o que o Senhor pensa. Tem misericórdia de mim, eu me arrependo, porque eu quero fazer as coisas do seu jeito. Meu irmão, nós temos que pensar que tudo que nós fazemos nessa vida vai durar o quê? 90 anos? Para quem viver bem? 100 anos? O que 100 anos de razão que a gente possa ter sobre algo se compara com aquilo que é incorruptível que está preparado para nós? Com o que se compara isso? Que ideia, que razão, que verdade que se compara àquilo que Deus tem preparado para nós do lado de lá, a ponto de nós não vivermos uma vida de santidade aqui. O que pode ser maior do que isso, meus irmãos? O que pode ganhar mais a nossa atenção do que isso? O que pode ser mais importante do que isso que Deus tem nos prometido para lá, incorruptível, sem mancha, que não pode acabar, que não pode ser roubado, que não pode ser tirado? Aquele que disse, por mim eu já queria estar com Deus, eu só estou aqui por causa de vocês. Porque Deus está usando minha vida para abençoar vocês. Paulo falou isso. Esse mesmo que disse isso falou, eu sei muito bem em quem eu tenho crido. E olha o que Paulo passou. Falou, eu sei muito bem quem tenho crido. E que Ele é fiel, Ele é forte e poderoso para guardar isso até aquele dia. Meus irmãos, se nós não tivermos uma vida de santidade aqui, o que está nos esperando para aquele dia? Ser salvo como que pelo fogo? Todas as obras colocadas no fogo de Deus ali, e vai queimar tudo, palha, feno, madeira. Vai ser salvo, mas como se tivesse passado você mesmo pelo fogo, chamuscado pela fumaça. Porque não temos levado uma vida de santidade. Meus irmãos, eu realmente creio que mais uma vez o Senhor está nos chamando para uma vida de santidade. Para a gente consertar o altar que foi quebrado. O altar de adoração, o altar de oração, o altar de uma vida devocional, um altar de senhorio do Senhor e não de eu, Senhor de tudo na minha vida. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, porque Ele fala, Ele insiste, Ele tira as mentiras, Ele tira as desculpas que a gente sempre dá, porque ninguém sabe o que vai no nosso coração. Então a gente fica do lado de dentro aqui dando várias desculpas. Ah, não, isso não é comigo. Ah, não, isso não é para mim. Ah, não, pastor, já vi gente pregar esse texto muito melhor que você. E você vai, joga para lá, joga para cá, e esse papo de santidade eu já sei. E aquilo que o Senhor quer mudar, a gente se fecha. E Ele não deixa de mudar porque não tem poder, mas por causa das nossas posturas, que vão barrando, se é que fosse possível barrar alguma coisa que Deus quer fazer. Mas as nossas atitudes, os nossos pecados, fazem separação entre nós e Deus. Queria convidar você para baixar a sua cabeça para nós orarmos. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, e a flor cai. Mas a palavra do Senhor
permanece para sempre. Sejam santos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade, ó Deus, de estar diante do Senhor e da Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que Teu Espírito falasse conosco e é exatamente como nos sentimos agora, Pai. Ouvindo o Teu Espírito Santo falar conosco através da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor sonde os nossos corações, ó Pai, e encontre os caminhos maus, ó Deus, os caminhos de morte, os caminhos de carnalidade, os caminhos de pecado, os caminhos de vícios, os caminhos, ó Deus, de pecados escondidos, de pecados não confessados. Espírito Santo de Deus nos traz à memória aquilo que nos tem separado de Ti, ó Deus. Nos traz à memória onde nós caímos, para que nós possamos nos arrepender, ó Pai, ter uma nova vida contigo. Às vezes já somos salvos, já entregamos nossa vida ao Senhor há muitos anos, mas o Senhor sempre tem algo novo para nós, ó Pai. O Senhor sempre dá uma nova oportunidade. O Senhor sempre inicia novos tempos, ó Deus. Talvez adolescentes de 12, 13, 14 anos querem conhecer mais da Tua presença, ó Deus, derrama isso sobre eles. Talvez adultos, ó Deus, precisam novamente do renovo do Senhor, do cuidado do Senhor. Talvez, ó Deus, irmãos até de mais idade, já vivendo uma experiência de avós, e tem visto seus netos, ó Pai, em outros lugares que não na Tua presença. Ó Deus, tudo isso nós vivemos diante do Senhor, ó Pai. Às vezes com dores, às vezes com feridas, às vezes com lágrimas, mas diante do Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, Te honrar com as nossas vidas. Porque a gente não tinha nada e o Senhor entregou o Seu Filho. E o que o Senhor deseja, espera e ordena para nós é que nós sejamos santos. Então, ó Deus, nós primeiro clamamos, ó Deus, que cada um faça isso. Clamamos pelo perdão do Senhor. Nós confessamos, ó Pai, que não temos andado em santidade sob alguns aspectos, ó Pai. Mas concordamos com a Tua palavra, sabemos que estamos errados. E não queremos continuar, ó Pai, queremos ser santos. E a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo. E o Senhor vai nos perdoar, e o Senhor vai nos purificar. E o Senhor vai fazer algo novo. E o Senhor vai continuar a sua obra que um dia o Senhor começou. Então eu não sei, ó Deus, em que momento essa mensagem chega aos corações. Se é tempo de arrependimento para a conversão, se é tempo de arrependimento para voltar ao Senhor, se é tempo de arrependimento para voltar ao primeiro amor, se é tempo de arrependimento por estar fazendo a sua obra relaxadamente, se é tempo de arrependimento por não estar vivendo uma vida de santidade, clamamos, ó Deus, por Tua misericórdia, clamamos por Teu perdão, e clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a ser santo, porque o Senhor é santo. O Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega. O Senhor é o começo e o fim de todas as coisas. E nós cremos, ó Deus. Nós cremos, ó Deus,
que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem, aquilo que o Senhor tem preparado, ó Deus, para aqueles que vivem uma vida de santidade. Nós cremos. Então, por misericórdia, nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda a morrer e nos ajuda a viver por amor ao Senhor, para a glória do Teu próprio nome, Senhor, para que em todas as coisas o Senhor seja glorificado e para que a nossa alegria seja completa no Senhor e a gente continue diminuindo e o Senhor continue crescendo, e o Seu nome seja glorificado e o Teu reino avance em nós, através de nós, apesar de nós e nossas falhas e mancadas, mas certamente muito além de nós, porque o Senhor é poderoso para efetuar muito mais do que pedimos ou pensamos. Assim cremos. E mais uma vez, independentemente da situação, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém.